Boa tarde, deputada Carmen. Em seu nome, cumprimento todas as nossas colegas e os nossos colegas parlamentares. Cumprimentar também todos os convidados, ministro, doutor Elcio, doutor Dimas e doutor Marco Krieger. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o doutor Dimas, né, pela contribuição que já dá ao Brasil com as vacinas Coronavac, e que fez o convênio com a China, apesar de todos os pronunciamentos do presidente da República contra esta vacina, né, os pronunciamentos do governo brasileiro que fez contra a vacina chinesa, né, dizendo, inclusive, que não ia adquirir a vacina, da China. Muitas vezes nós ouvimos esse pronunciamento e o Instituto Butantan se manteve firme, olhando pela ciência, pela tecnologia, e parabenizar também a Fiocruz, através do Dr. Marco Krieger, que já tem tudo pronto, né? Sua estrutura, sua planta fabril pronta para a produção da vacina. Então, nesse momento, acho que o Brasil começa a enxergar a esperança e uma luz no fim do túnel em relação à vacina, mas, ao mesmo tempo, vê um intervalo entre essas doses e ainda a falta de prazo e uma perspectiva em relação às outras vacinas. Então, esse é um problema, né? Essa é a insegurança da população. É por isso, deputada Carmen, eu quero parabenizar a realização desta reunião. Essa comissão que vem trabalhando há quase um ano, diuturnamente, né, com uma centena de audiências, acompanhando essa pandemia e em todas as suas dimensões, tinha, de fato, que fazer esta reunião, para, inclusive, colocar as questões, né, objetivamente na mesa, né? E aqui vem, doutor Elcio, o senhor que foi o primeiro a falar, e eu queria já colocar algumas questões assim muito concretas, né? O Ministério da Saúde coloca os seus esforços em relação às vacinas, mas eu não consegui entender objetivamente as medidas concretas. O senhor falou, nós estamos fazendo todas as medidas concretas para obter as vacinas e todas as vacinas. Eu queria entender que medidas concretas de fato são, né? Em relação à Pfizer não ficou claro o que foi feito e o que falta. Em relação à vacina da Gamaleya também não entendi o que falta e o que foi feito, né? Em relação ao Butantan, quando o doutor Dimas diz, até agora não sabemos se teremos a encomenda de mais 54 milhões de doses. O que falta para compreender a necessidade desses 54 milhões de doses para o Instituto Butantan? A prova de que a vacina é eficaz e segura? O que falta? Se há necessidade do povo brasileiro de mais 54 milhões de doses, nós precisamos de 2 doses de cada vacina. Qual é a dúvida? Por que o Ministério da Saúde ainda não encomendou do Instituto Butantan para fazer essa reserva de vacinas, para que a gente possa reservar matéria-prima da China? Então, assim, por que ainda não fez, né? Essa é também a pergunta. E eu gostaria também de perguntar 2 coisas ainda. A campanha publicitária, que o deputado Aliel já perguntou, diante de tantas fake news que são produzidas em parte pelas falas do próprio presidente da República, e por que a gente ainda mantém, já que o senhor é secretário executivo do Ministério, mantém ainda no site do Ministério da Saúde um aplicativo chamado Tratkov, que, por critérios absolutamente não técnicos, indica um kit Covid. Se for um bebê de 10 meses ou se for um adulto cardiopata, o protocolo de medicamentos é o mesmo. Isso é criminoso. A gente precisa entender por que existe isso ainda na página do Ministério da Saúde. Então, eu queria compreender ainda, se o senhor ainda não viu, por favor, procure para a gente ver se isso está lá ainda, porque precisa ser retirado da página do Ministério. Em relação ao Ministério de Relações Exteriores, para finalizar, deputada Carmen, o ministro, num tom diplomático, que é a sua formação, diz que nós estamos com tudo certo em relação à China, né? Eu tento recuperar aqui a nossa trajetória em relação à China e me parece que não foi bem assim o trato da diplomacia brasileira com um país tecnologicamente avançado, parceiro do Brasil, principal parceiro comercial e o fornecedor dos insumos centrais para a defesa da vida do povo brasileiro. Até aqui, tudo que o governo brasileiro fez nas relações diplomáticas com a China não foram no trato da diplomacia correta.
né, muitas agressões da família Bolsonaro e muitas vezes não tomadas com, vou fechar, deputada Carmen, não tomadas com a devida proteção das relações diplomáticas pelo Itamaraty. E eu fico perguntando assim, quem ministro? O senhor pessoalmente falou com a Embaixada da China no Brasil. Por que é que até agora não houve declaração pública do Itamaraty em relação ao apoio, inclusive, dos países, tanto da China quanto da Venezuela, em relação ao apoio que estão dando ao colapso da saúde do Brasil? E qual foi mesmo a tratativa objetiva e com que prazos, como já foi dito aqui, para que, de fato, esses insumos cheguem ao Brasil? Isso é o que eu não estou vendo. Eu não via o Itamaraty, a chancelaria brasileira, de fato, tomando uma posição pública de agradecimento aos apoios e de se relacionar com a Embaixada da China. Não é informação que nós temos de que o Itamaraty falou com a Embaixada da China no Brasil e que tomou a frente dessas negociações. Então, eu queria que isso ficasse um pouco mais claro e que, se de fato, a gente pode ter prazos em relação a isso e em relação à Índia. Essa é a pergunta. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Janine.